The Secret, a verdadeira história dos grupos secretos. A revelação da história e a tecnologia do oculto, esotérico, místico e transcendental envolvido no domínio interno dos centros religiosos do poder econômico e político, manejados por organizações estratégicas que visam o total domínio pelo poder do oculto. Desvende o motivo do atual sincretismo entre a tecnologia, especialmente a da inteligência artificial, com os cultos pagãos e religiões antigas, sendo manejados por organizações que usam o oculto e o esotérico como chave de expressão. Estude o passado para compreender o presente e ser capaz de lidar com o futuro, que estão delineando sem o nosso consentimento. O mundo está se tornando muito bizarro. Você está se dando conta disso? Essa é uma parte muito importante sobre a verdadeira história do mundo, mas ela somente foi ensinada por sociedades secretas ou grupos de controle em certos níveis do conhecimento e informação há muito, muito tempo existentes. Talvez isso seja surpreendente, mas a grande maioria dos que ficaram famosos ou classificados como protagonistas ou antagonistas, encontrados pela linha histórica, fizeram parte de grupos iniciáticos específicos, sendo assim até o presente. Esses se declararam seguidores de uma das grandes religiões oficiais do mundo, quando na verdade elas foram criadas apenas para os profanos. O que rege o seu comportamento está conectado com um submundo, geralmente desconhecido ou velado por esses não iniciados. Assim, seus discursos enfatizam e endossam os credos das massas, quando a verdade de suas ações e sistema de adoração é muito distinto. Como essas massas são maiormente cegas, o discurso prevalece frente às provas de seus atos guiados por princípios de regências ocultas. Historiadores do mundo antigo nos dizem que desde os primórdios da civilização egípcia até o colapso de Roma, templos públicos em lugares como Tebas, Eleusis e Éfeso tinham recintos sacerdotais anexados a eles. Os estudiosos clássicos se referem a esses recintos como as escolas de mistérios. Técnicas de meditação foram ensinadas à elite política e cultural. Após anos de preparação, Platão, Ésquilo, Alexandre o Grande, César Augusto, Cícero e outros foram iniciados em uma filosofia secreta. Em momentos diferentes, as técnicas usadas por essas escolas envolveram privação sensorial, exercícios respiratórios, dança sacra, drama, drogas alucinógenas e diferentes maneiras de redirecionar as energias sexuais. Essas técnicas tinham a intenção de induzir estados alterados de consciência, no decorrer dos quais os iniciados foram capazes de ver o mundo de novas maneiras. Qualquer um que revelasse a pessoas de fora o que lhe havia sido revelado dentro dos recintos foi executado. Iâmblicos, o famoso neoplatônico, registrou o que aconteceu com dois meninos que viviam em Éfeso. Uma noite, iluminada por rumores de fantasmas e práticas mágicas, de uma realidade mais intensa e mais incrivelmente real escondida dentro dos recintos, eles deixaram sua curiosidade tirar o melhor deles. Sob o disfarce da escuridão, eles escalaram as paredes e caíram do outro lado. O pandemônio se seguiu, audível por toda a cidade, e pela manhã os cadáveres dos meninos foram descobertos em frente aos portões do recinto. No mundo antigo, os ensinamentos das escolas misteriosas eram guardados tão de perto quanto os segredos nucleares são guardados hoje. Então, no século III, os templos do mundo antigo foram fechados quando o cristianismo se tornou a religião dominante do Império Romano. O perigo da proliferação foi abordado, declarando esses segredos heréticos, e o tráfico deles continuou a ser uma ofensa capital. Na época, a antiga cultura grega, sua filosofia e ciência foi perseguida e da mesma forma condenada impiedosamente pelos cristãos. Em meio às ações de destruição de um passado e conhecimento histórico, parte desse conhecimento antigo foi preservado pelos grupos secretos, ao mesmo tempo que contaminado por interesses em variados níveis de consciência e formas de obter poder através deles. O mito
Uma ritualística modificada e práticas mágicas associadas alteraram a verdadeira sabedoria para sempre. E como veremos, membros da nova elite dominante, incluindo líderes das novas religiões, começaram a formar sociedades secretas em seus círculos internos. Atrás de portas fechadas, eles passaram a ensinar velhos segredos alterados aos seus iniciados. Por um grande esforço, é possível localizar e correlacionar um acúmulo de evidências para mostrar que uma filosofia antiga e secreta, baseada no original das escolas de mistérios, foi gerada e nutrida ao longo dos tempos pelas sociedades secretas. Segundo a época ou perfil, essa filosofia foi escondida do público e, em outros momentos, foi colocada em plena vista, embora sempre de forma a permanecer não tão facilmente reconhecida por pessoas de fora de seus cultos. Para dar um exemplo, o frontispício de A História do Mundo, de Sir Walter Raleigh, publicado em 1614, está em exibição na Torre de Londres. Milhares passam por ele todos os dias sem notar a cabra sem cabeça escondida em seu design e outras mensagens codificadas. Se você já se perguntou o motivo do Ocidente não ter o equivalente arquitetônico dedicado ao sexo tântrico, como o representado em gravuras das paredes e colunas de monumentos hindus nos templos de Khajuraho, na Índia Central, poderá achar interessante a informação de que isso é apenas desconhecimento da verdade, pois uma técnica análoga à arte cabalista de Carezza está codificada em grande parte pela arte e literatura do Ocidente, entre tantas outras pertencentes às ordens internas de importantes grupos religiosos e místicos. Veremos também como os ensinamentos secretos sobre a história do mundo influenciam a política externa da atual administração dos Estados Unidos e de organizações supostamente políticas em relação à Europa Central. O Papa é católico? Bem, não da maneira direta que você possa pensar. Para exemplificar, na manhã de 1939, um jovem de 21 anos estava andando pela rua quando um caminhão o atingiu. Enquanto estava em coma, ele teve uma experiência mística esmagadora. Quando ele se recuperou, ele reconheceu que, embora tenha ocorrido de maneira inesperada, essa experiência representava o seu treinamento fruto das técnicas ensinadas a ele por seu mentor, Mieczysław Kotloreski, um mestre Rosa Cruz moderno. Como resultado dessa experiência mística, o jovem se juntou a um seminário e mais tarde se tornou bispo de Cracóvia, depois o Papa João Paulo II. Hoje em dia, o fato de o chefe da Igreja Católica ter sido iniciado sob a égide de uma sociedade secreta talvez não seja tão chocante quanto antes, porque a ciência, que foi criada sob as ações de uma sociedade secreta, assumiu a religião como o principal agente do controle social. Sim, a ciência atual é uma religião controlada por grupos de iniciados internos. É a ciência que decide no que devemos acreditar e o que está além do pálido ponto azul, como diria o falecido astrônomo Carl Sagan. Tanto no mundo antigo quanto na era cristã, a verdade foi mantida em segredo, ameaçando com a morte aqueles que a traficavam. Agora, na era pós-cristã, a filosofia secreta ainda está cercada de pavor, pois se torna impossível colher a verdade no meio de tantas mentiras oficializadas. Além disso, surgiu uma nova ameaça, a morte social, ao invés da execução direta. A crença em princípios-chave, como o do curso da história ser influenciado por cabalas secretas, na melhor das hipóteses, é definido como loucura, pois crer no oficialmente oficial se tornou a única coisa válida. Se o sistema não lhes revelar que os está enganando, eles acreditam que os está salvando. É tudo para o seu bem. Sendo assim, as massas são plenamente crentes em quaisquer coisas que lhes sejam ditas pela mídia oficialmente. O problema é que essa mesma massa não tem a menor noção de que agora são iniciados
na mais sórdida das sociedades secretas, a ponto de estar quase totalmente revelada: a nova ordem mundial. Nas escolas de mistérios, os candidatos que desejavam entrar passavam por ritos de transformação por choques de visão. Vários eram os mecanismos aplicados. Durante um rito iniciático, poderiam cair em um poço, passar por um julgamento, serem envolvidos pela água, terem de se espremer por uma porta muito estreita e pequena e manter discussões lógicas com animais antropomórficos. Lewis Carroll, um dos muitos escritores que acreditavam na história secreta e na filosofia secreta, talvez participasse delas. Outros são os irmãos Grimm, Antoine de Saint-Exupéry, C.S. Lewis e os criadores do Mágico de Oz e de Mary Poppins. Certamente todos iniciados. Com uma mistura de literalismo infantil sem sentido, esses escritores, até certo ponto, procuraram minar o senso comum, a visão materialista da vida. Eles querem ensinar as crianças a pensar de outra forma, olhar para tudo de cabeça para baixo e para o contrário, e se libertar de formas de pensar estabelecidas e fixas. É o que eles dizem. A filosofia esotérica não está explicitamente declarada em Gargantua e Pantagruel ou nas viagens de Gulliver, mas com um olhar mais profundo, algumas coisas surgirão à luz do dia. Um surpreendente número de pessoas famosas cultivou secretamente a filosofia esotérica e os estados místicos ensinados nas sociedades secretas. Pode-se argumentar que, porque eles viveram em tempos em que mesmo os mais instruídos não desfrutavam de todos os benefícios intelectuais, é natural que Carlos Magno, Dante, Shakespeare, Cervantes, Leonardo, Michelangelo, Milton, Bach, Mozart, Goethe, Beethoven e Napoleão tenham crenças que são desacreditadas hoje. Mas então deve ser surpreendente verificar que nos tempos modernos os conjuntos de crenças, misticismos solitários ou fantasias são identificados dos trabalhos e padrões aplicados pelos fundadores do método científico moderno, pelos humanistas, os racionalistas, os heróis libertadores, os secularizadores e flagelos da superstição, os modernistas, os céticos e os zombadores. Ao dar uma rápida olhada nos grupos defensores do culto das mudanças climáticas, vemos um pouco de cada um desses grupos citados, até onde eu pude me recordar. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Mas será que as mesmas pessoas que mais fizeram para formar a visão cientificamente orientada e materialista de hoje poderiam ter acreditado secretamente em outra coisa? Poderiam ter praticado ritos muito distintos dos oficialmente aceitos? Newton, Kepler, Voltaire, Paine, Washington, Franklin, Tolstói, Dostoiévski, Edison, Wilde, Gandhi, Duchamp. Será que eles foram iniciados em uma tradição secreta, ensinados a acreditar no poder da mente sobre a matéria e que foram capazes de se comunicar com espíritos incorpóreos? Biografias recentes de algumas dessas personalidades dificilmente mencionam as evidências que existem para mostrar que elas estavam interessadas nesses tipos de ideias. No clima intelectual atual, onde a menção é feita, eles geralmente são descartados em termos de um hobby, uma aberração temporária, ideias divertidas com as quais as personalidades famosas podem ter brincado ou usado como metáforas para seu trabalho, mas nunca levadas a sério, obviamente, buscando distrair a atenção desses fatos incontestáveis. No entanto, como veremos, Newton foi sem dúvida um alquimista praticante durante toda a sua vida adulta e a considerou como seu trabalho mais importante. Voltaire participou da magia cerimonial durante todos os anos em que dominou a vida intelectual da Europa. Washington invocou um grande espírito no céu quando fundou a cidade que levaria seu nome. E quando Napoleão disse que foi guiado por sua estrela,
que isso não era uma mera figura de linguagem. Ele estava falando supostamente sobre o grande espírito que lhe mostrou seu destino e o tornou invulnerável e poderoso. Uma sociedade secreta. Na iconografia e estatuária do mundo antigo, a partir do tempo de Zaratustra, o conhecimento da doutrina secreta das escolas misteriosas foi denotado pela posse de um especial pergaminho enrolado. Como veremos, essa tradição continuou nos tempos modernos e hoje as estátuas públicas nas mais importantes cidades do mundo mostram quão amplamente sua influência se espalhou. Não há necessidade de viajar para locais como Rennes-le-Château, Capela Roslin ou o remoto Tibete para encontrar símbolos ocultos de um sistema secreto. Quando aprendemos a enxergar, veremos que esses traços simbólicos estão ao nosso redor, em nossos edifícios e monumentos públicos mais proeminentes em igrejas, arte, livros, músicas, filmes, logotipos de empresas, festivais, shows artísticos ou musicais, folclore nas próprias histórias que contamos aos nossos filhos e até mesmo nos nomes dos dias da semana. Os romances O Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, e O Código da Vinci, de Dan Brown, popularizaram a noção de uma conspiração de sociedades secretas que busca controlar o curso da história. Esses romances dizem respeito a pessoas que ouvem rumores intrigantes da filosofia antiga secreta, sendo atraídas por seus enredos. Os ensinamentos mais secretos das sociedades secretas são transmitidos apenas por via oral. Outras partes são escritas de uma maneira deliberadamente obscura que torna impossível para as pessoas de fora entenderem. Por exemplo, pode ser possível deduzir a doutrina secreta do livro prodigiosamente longo e obscuro de Helena Blavatsky, ou os 12 volumes de G.I. Gurdjieff, a Alegoria de Gurdjieff, Tudo e Todas as Coisas, Contos de Beelzebub para seu neto, ou cerca de 600 volumes dos escritos e palestras de Rudolf Steiner. Da mesma forma, você pode, em teoria, ser capaz de decodificar os grandes textos alquímicos da Idade Média, ou os tratos esotéricos de iniciados de alto nível de períodos posteriores, como Paracelso, Jacob Boehme ou Emanuel Swedenborg. Mas em todos esses casos, a escrita é destinada a pessoas que já sabem. Esses textos visam esconder tanto quanto revelam. Ao observar esses trabalhos, podemos extrair muitas coisas interessantes para aplicar em nossas vidas, ao mesmo tempo que conhecer o que definitivamente devemos afastar após saber identificar. Esse é o principal objetivo desse trabalho. É o conhecimento da verdade que nos desperta e dá condições de julgar, separando os elementos do caminho da mão esquerda e o da mão direita, termos usados para áreas das artes mágicas. Aliás, são frases descritivas que carregam muitos sentidos além de suas palavras. Muitas fontes de dados são essenciais para uma pesquisa de alta qualidade, sendo oriundas de variadas culturas. Assim como os fluxos cabalísticos, herméticos e neoplatônicos, que estão relativamente próximos da superfície da cultura ocidental, também há elementos sufis nesses trabalhos, ideias que fluem do hinduísmo esotérico e do budismo, bem como algumas fontes celtas, entre outras. É possível rastrear e traçar os caminhos e maneiras pelas quais essas miríades se fundiram, se separaram e depois se fundiram novamente ao longo dos tempos. Mas vou me concentrar no que está abaixo das diferenças culturais e sugerir que essas correntes carregam uma visão unificada de um cosmos que contém dimensões ocultas e uma visão da vida como obedecendo a certas leis misteriosas e paradoxais. Por esta visão, será separado o que podemos chamar de visão superior e inferior, além dos caminhos da mão esquerda e direita. Em geral, as diferentes tradições de todo o mundo se iluminam. É bastante maravilhoso ver como as experiências de um eremita no Monte Sinai no século II ou de um místico alemão medieval se encaixam com as de um Swami indiano do século XX. Gostou? Essa é apenas uma pequena amostra do que eu preparei para você.
Eu trabalhei intensamente para construir 7 aulas ao vivo totalmente gratuitas para te ajudar a enxergar a verdade que está por detrás de toda a agenda política, econômica, sociocultural e genética, cuja fonte de suas ações são de fundamentação altamente esotérica, mística e religiosa. Conheça agora mesmo o conteúdo dessas aulas. Aula 1 de 7. O segredo do mundo desconhecido. Desvende o motivo do atual sincretismo entre a tecnologia, especialmente da inteligência artificial, com os cultos pagãos e religiões antigas, sendo manejadas por organizações que usam o oculto e o esotérico como chave de expressão. Estude o passado para compreender o presente e ser capaz de lidar com o futuro que estão delineando sem o nosso consentimento. O mundo está se tornando muito bizarro. Você está se dando conta disso? Aula 2 de 7. A Paris Oculta. A mágica secreta na Belle Époque. Durante a Belle Époque de Paris, de 1871 a 1914, muitos movimentos culturais e estilos artísticos floresceram. Simbolismos, impressionismos, arte, Art Nouveau, os decadentes, todos os quais moldaram profundamente a cultura moderna. Inseparável desse avanço cultural foi a explosão da atividade oculta ocorrendo na Cidade da Luz ao mesmo tempo. Explorando o mundo mágico, artístico e intelectual da Belle Époque, conhecemos como uma grande variedade de teosofistas, rosacruzes, martinistas, maçons, gnósticos e neocátaros chamaram Paris de a casa do fim do século. Aula 3 de 7. A chave da imortalidade. A chave secreta da religião sem nome. Um mergulho inovador no papel dos psicodélicos desempenharam nas origens das civilizações ocidental e uma busca da vida real pelo santo grau. O historiador religioso mais influente do século XX, Huston Smith, certa vez se referiu a ele como o segredo mais bem guardado da história. Os gregos antigos usavam drogas para encontrar Deus? E os primeiros cristãos herdaram a mesma tradição secreta? Um conhecimento profundo de plantas, ervas e fungos visionários, passando de geração em geração desde a Idade da Pedra? Aula 4 de 7. A filosofia oculta na Renascença e na Era Elizabetana. A filosofia oculta do Renascimento, ou perspectiva, foi composta pelo hermetismo revivido por Marsilio Ficino, ao qual Pico del Mirandola adicionou uma versão cristianizada da cabala judaica. Essas duas tendências associadas juntas formam o coração da filosofia oculta, que foi o título que Henry Cornelius Agrippa deu ao seu manual altamente influente sobre o assunto. Esse trabalho foi uma forma de conectar a filosofia oculta elisabetana com o rosacruciano, com o puritanismo e com a preparação do retorno dos judeus à Inglaterra. A história do mundo foi totalmente alterada a partir dessa passagem. Aula 5 de 7. Os senhores do caminho da mão esquerda e da mão direita. Examina o caminho da esquerda e revela os mestres da tradição. Explora as práticas e crenças de muitos grupos do caminho da mão esquerda, incluindo o culto de Sete, o Hellfire Club e as seitas heréticas, Sufi, zoroastriana, cristã e muçulmana. Investiga muitas personalidades ocultistas infames, incluindo Helena Blavatsky, Aleister Crowley, o Marquês de Sade e Anton LaVey, Gurdjieff e outros. Explica a verdadeira diferença entre o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda, união e dependência de Deus versus liberdade individual e autocapacitação. Aula 6 de 7. A morte mística da humanidade. Tomada como relato de vida interior da humanidade, a literatura da segunda metade do século XIX revela um terrível escurecimento, uma crise espiritual. Se a história materialista explica essa crise como alienação, a história esotérica vê uma crise espiritual. Em outras palavras, vê uma crise causada por espíritos, ou mais particularmente por demônios. Visões de Swedenborg e Dostoiévski, Wagner, Freud, Jung e a materialização do pensamento esotérico. As raízes ocultas do modernismo, bolchevismo oculto, Gandhi.
Aula 7 de 7, Psicofísica Tântrica e a Dinâmica da Consciência. Um mapa estrutural de estados alterados e a dinâmica da consciência. Explora como os sentimentos esotéricos da Índia e do Tibete oferecem um método específico para sintonizar e direcionar a consciência para alcançar estágios mais elevados de consciência. Apresenta uma ampla coleção de técnicas práticas, bem como inúmeras figuras e diagramas, para facilitar a navegação por estados alterados de consciência e estados místicos intensificados. Desenvolve um mapa estrutural integrado da consciência superior, visualizando o Tantra tibetano e indiano por meio do trabalho de Steiner, Gurdjieff, Thich Nhat, Aurobindo Ghose e dos físicos quânticos Planck e Bohr. E para quem é e quem não é o curso The Secret, a verdadeira história dos grupos secretos. Depois do conteúdo deste vídeo e os temas dos 7 webinários gratuitos, eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora. Então se inscreva no link da descrição do vídeo para garantir a sua vaga gratuita nas 7 aulas online. Até lá!